Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Apenas até o verso 4. Meus irmãos, a última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor, algo que engrandece, que alegra o meu coração, eu preguei neste mesmo sermão, nesta mesma passagem do Evangelho segundo escreveu Mateus, no Sermão do Monte. Acredito que algum dos irmãos lembre, pelo menos a minha esposa, eu acredito que ela lembre do que foi pregado da última vez. Nós pregamos no verso 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres em espíritos, pois deles é o reino do céu. Esta é uma série de pregação, meus irmãos, que ela vai falar sobre as características de todo aquele que é cristão. Todos aqueles que receberam o Espírito do Senhor Jesus, todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, têm estas características que nós estamos falando nesta série de pregação. Como eu falei, na pregação passada nós falamos sobre o versículo 3, os pobres em espírito. Hoje nós vamos focar no verso 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E a primeira característica que todo cristão tem, que Jesus Cristo disse que todo cristão teria, seria a humildade de espírito. Foi o do último sermão. Jesus disse que todos aqueles que receberam o seu Espírito, todos aqueles que foram lavados pelo seu sangue, todos aqueles que receberam a graça gloriosa do amor de Cristo, seriam humildes de espírito. E nós falamos na última pregação que a humildade de espírito não tem a ver com riqueza material, com ser pobre ou ser rico, não tem a ver com uma característica física, não tem a ver com fraqueza, não tem a ver se você é tímido, não tem nada a ver com essas coisas que nós imaginamos que a humildade, nós vemos a humildade, da forma que nós vemos a humildade. Nada tem a ver com a humildade de espírito. A verdadeira humildade de espírito é aquela que nós nos reconhecemos quem nós somos de verdade. Pecadores, perdidos e destituídos da graça de Deus. A verdadeira humildade de espírito é aquela que, quando nós percebemos que nós não temos nada para entregar a Deus, nós nos humilhamos, nós olhamos para Deus e percebemos que precisamos desesperadamente da sua graça. A verdadeira humildade de espírito é aquela que não olha para si, para as suas obras, para as suas ações, para os seus atos, para a sua falsa piedade ou para a sua suposta piedade, mas olha para Cristo, para a sua justiça, para a sua santidade e para a sua piedade. A verdadeira humildade de espírito nos faz nos agarrar em Jesus Cristo. Esse foi o primeiro sermão, quando nós falamos sobre bem-aventurados os pobres em espírito. Hoje nós vamos focar no verso 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mas antes da gente ir para o texto em si, queria dar um norte de o que é o Sermão do Monte. Por que o Evangelho de Mateus traz, o Evangelho segundo escreveu Mateus, traz o primeiro grande discurso do Senhor Jesus? Mateus, ele tinha alguns objetivos em mente, alguns objetivos específicos ao escrever o seu Evangelho. E um dos grandes objetivos que brilha aos nossos olhos quando nós estamos lendo o Evangelho de Mateus é que ele queria apresentar o grande rei. Mateus estava ali para apresentar o rei que foi predito no Antigo Testamento, o rei que todo o Antigo Testamento apontou que diria que um dia viria, e Mateus vai apresentar que agora está aqui este rei. Mateus queria mostrar aos judeus, meus irmãos, que aquele grande rei que foi predito em todo o Antigo Testamento havia chegado, e ele era Jesus Cristo. Então ele relata toda a vida de Jesus nesta perspectiva. Aqui está o rei que viria para ocupar eternamente o trono de Davi. Aqui está aquele rei que os profetas do Antigo Testamento nos expuseram nas suas palavras. E os judeus, meus irmãos, eles tinham uma expectativa muito grande de como seria esse rei. Eles tinham uma expectativa muito grande para o dia que a humanidade receberia, para um dia que Israel viria a face desse rei. A expectativa deles era que quando este rei viesse, quando Cristo, que depois Deus nos revela que ele é Jesus, quando esse Cristo, esse Messias viesse, ele viria com forte poderio militar, com forte poderio que levantaria, exaltaria a nação de Israel. E Mateus percebe que o rei ao qual ele está vendo,
que o rei Jesus não tem nada a ver com aquele rei que os judeus esperavam. Jesus ele era poderoso sim, mas em palavras, poderoso na ação de Deus, poderoso no Espírito de Deus. Politicamente, ele era de uma das menores tribos de Israel. Ele era um homem pobre, ele era um marceneiro, um carpinteiro, que não tinha nenhum poder físico, nenhum poder militar. O poder de Jesus era algo muito maior do que aqueles que os judeus esperavam. Então, Mateus, olhando para isso, ele começa a apresentar o Senhor Jesus como este rei, diferente da perspectiva do rei que os judeus esperavam. Isto é o Sermão do Monte. É como se fosse o primeiro grande discurso real. O rei que vai ser apresentado vai dizer, olha, a partir de agora, iniciou o reinado daquele que viria como Messias, como Cristo de Deus. A partir deste momento, o reinado de Deus nesta terra está sendo implantado, e eu sou este rei. E eu sou este rei, e o meu reino está inserido nesta terra a partir de agora. E além disso, Jesus vai dizer não só quem ele era como rei, não só como seria o seu reino, mas ele vai dizer como nós reconheceríamos aqueles que seriam seus súditos. Como nós poderíamos olhar para uma pessoa e dizer, este é filho de Deus, este é súdito do rei Jesus. Jesus vai descrever em todas as bem-aventuranças, no início do sermão, quais são as características daqueles que têm o Senhor Jesus como seu rei, como seu Senhor e como seu Salvador. Então, quando a gente olha para esse sermão, a grande preocupação do nosso coração deve ser, eu tenho essas características? Eu sou humilde de espírito? Se eu sou cristão, se eu disse que o Senhor Jesus me salvou, se eu tenho Jesus como meu rei, eu tenho humildade de espírito? Se eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu choro, como Jesus disse que eu choraria? E não é fácil entender o que é que Jesus quer dizer com bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mas este é o contexto do Sermão do Monte. Ali está o grande rei, dizendo, eu sou o rei, este é o meu reino, e estes são os meus súditos. Este é o contexto do verso 4. Então Jesus vem e diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. A segunda característica que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, que os seus súditos teriam, era que eles seriam, não sei se é esse o nome correto, chorão, acho que não, seriam tristes também não, ele está falando sobre os bem-aventurados, mas os seus súditos, eles chorariam em espírito. Jesus, bem-aventurados os que choram, meus súditos são aqueles que choram. Jesus está descrevendo, segundo ele mesmo, segundo o próprio Deus, que os seus chorariam, que os seus saberiam o que é derramar lágrimas, e nós vamos entender quais são essas lágrimas, meus irmãos. Jesus inicia essa segunda característica com um pensamento completamente contracultural, completamente avesso ao que nós imaginamos sobre o que é ser ou não ser alegre. Jesus diz, bem-aventurados, e bem-aventurados quer dizer felizes, mais que felizes, uma felicidade que nós não conseguimos descrever. Jesus diz, estes, bem-aventurados, felizes, são aqueles que choram. Isso é completamente contracultural. Nós não gostamos de chorar. Toda a nossa sociedade gira em torno de nos afastar dos sentimentos que nos levam a chorar. A nossa sociedade, as leis que regem a nossa humanidade, as leis humanas que regem a humanidade, giram em torno em nos afastar de qualquer sentimento triste que nos façam chorar. Basta nós entrarmos nas redes sociais, que a gente percebe como nós, crentes, cristãos, e também como os não cristãos, os não crentes, estão vivendo esta lei que rege esta terra. Você entra nas redes sociais da vida, o que você vê são fotos de viagens, fotos de felicidade, fotos de alegrias, fotos de momentos de felicidade com os seus amigos. São casais que vivem uma vida perfeita, casais que não têm, pelas fotos, não passam por problemas, não passam por dificuldades, são filhos maravilhosos, são pais maravilhosos. Quando a gente entra nas redes sociais, a gente percebe o quanto Jesus está sendo contracultural quando está informando, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Nós fugimos, meus irmãos, desse choro. Nós fugimos completamente da tristeza
que nos leva ao choro. Nós fugimos ao máximo dessa necessidade na verdade, nós nos achegamos ao máximo da necessidade de nos sentirmos alegres, nos sentirmos felizes, de não chorarmos. Nós odiamos chorarmos. Isso é um requisito, isso é um problema, não só dos não crentes, mas também da igreja. Não gostar de chorar. Ninguém gosta de chorar. Na verdade, você pode estar pensando que, não, irmão, não é tão assim não, a gente até gosta, tem momentos que é bom chorar. Nós gostamos de chorar quando estamos passando por um momento de alegria, nós gostamos de chorar quando sentimos que uma pessoa está derramando sobre nós um sentimento de gratidão. Nesses momentos de felicidade, de alegria, nós até gostamos de derramar uma lágrima. Quem não gosta de passar por um sentimento de felicidade que nos faça derramar uma lágrima? Nós gostamos destas lágrimas. Nós gostamos de chorar por estas situações de felicidade, situações de alegria. O choro que precisa de consolo, o choro que vem de uma tristeza, esse nós fugimos. Esse nós odiamos. Aí vem Jesus dizer, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro que Jesus está falando ali é um choro que precisa de consolo. Ele não é um choro que vem de uma alegria, ele não é um choro que vem de uma felicidade, é um choro que precisa ser consolado. Se um choro precisa ser consolado, ele é um choro que vem de uma tristeza. Jesus está indo na contramão dos nossos pensamentos. Bem-aventurados, felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Como a gente consegue perceber o que é que Jesus está querendo falar com isso? Nós não conseguimos entender, porque quando nós olhamos para este verso, para este versículo, nós pensamos naquele choro terreno, naquele choro desta terra. É como se Jesus estivesse se enganando, dizendo, bem-aventurados que choram. Não, Senhor, chorar não é bom. Chorar, derramar lágrima de tristeza não é bom, o Senhor se enganou. Porque nós pensamos no choro desta terra. Por exemplo, quando nós choramos por conta de uma amizade perdida, quando nós choramos por conta de perder um emprego, quando nós choramos por conta de alguma dor, de alguma angústia do coração, nós achamos que Jesus está nesse momento dizendo, quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, é como se ele estivesse batendo nas nossas costas e dizendo, não, tenha calma, uma hora vai passar. Uma hora isso vai passar. É como se ele estivesse trazendo um sentimento vago de consolo. E não é isso que Jesus Cristo está falando. Não é sobre este choro que Jesus Cristo está falando. Quantas vezes, meus irmãos, nós não já vimos esse versículo ser citado em momentos de luto? Quando a pessoa está chorando porque perdeu um ente querido, quando perdeu alguém que ama, a pessoa diz, não, irmão, não chore, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Como se Jesus estivesse falando sobre aquele choro. Não é errado chorar pelas tristezas desse mundo, pelas tristezas desta terra. Nós vivemos muitas tristezas nesta terra. Não é errado chorar porque nós perdemos alguém que nós amamos. Essas lágrimas lavam a nossa alma, acalentam o nosso coração. Não é errado chorar porque nós perdemos um emprego. É errado é se desesperar e ficar ansioso por isso, mas se preocupar, se entristecer porque perdeu o emprego não é errado. Muitos têm famílias para cuidar e isso traz uma preocupação. Nós não podemos ficar ansiosos porque o próprio Cristo disse neste mesmo sermão, não andeis ansiosos com o que comer, beber ou vestir, porque o nosso Pai sabe que vocês precisam disso, e Ele cuida dos lírios do campo, como Ele não cuidará de vocês? Ficar ansioso porque perdeu o emprego, isto é errado. Se entristecer por um momento de dificuldade, de aflição, não, isso não é errado. E não é sobre essa tristeza que Jesus está falando, não é sobre essas lágrimas de tristeza deste mundo. O choro ao qual Jesus está falando, meus irmãos, é o que nós poderíamos chamar do choro espiritual. É aquele choro que nós derramamos no nosso espírito. É aquele choro que nós olhamos para nós mesmos e percebemos quem nós somos e por isso nós choramos. O chorar que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é o chorar pela própria incapacidade espiritual. Meus irmãos, nós somos pecadores, perdidos, cegos e nus. Não há nenhuma saída para nós, seres humanos, a não ser o Senhor Jesus.
Quando nós olhamos para isso, quando nós percebemos quem nós somos, a nossa incapacidade espiritual, a pecaminosidade do nosso ser, olhamos que nós não temos como nos achegar a Deus por nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos próprios atos, isso deveria e deve nos desesperar e nos fazer chorar, porque nós somos incapazes de nos achegar a Deus pelas nossas próprias mãos. O chorar a qual Jesus está falando aqui é quando nós percebemos a nossa incapacidade espiritual. É aquele chorar que vem à tona, meus irmãos, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, demonstrando quem é Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo nos pega e nos aponta para a cruz de Cristo e diz: olha o que você fez. Olha onde o seu pecado foi capaz de chegar. Olha para onde o seu pecado levou o Filho de Deus, aquele a qual o Pai amou, aquele a qual o Pai se agradou. Este é o chorar espiritual. Quando nós olhamos para a nossa incapacidade, olhamos para a nossa pecaminosidade e percebemos a que ponto ela foi capaz de ir quando ela pregou o nosso Senhor na cruz do Calvário. Esse é o chorar espiritual de Jesus. Não tem nada a ver com chorar por problemas desta terra, que não que isto seja errado, mas é chorar pela nossa incapacidade de chegar ao nosso Pai. As verdadeiras lágrimas de tristeza, meus irmãos, é aquela que quando a gente olha para o nosso próprio coração, quando a gente percebe quem nós somos, quando a gente olha para a profundidade do mal que há em nós, e a gente olha para isso tudo e a gente se angustia com isso, chora, derrama lágrimas de desespero espiritual por não ser capaz de fazer nada que nos leve ao Pai. Esse é o verdadeiro chorar espiritual. Chorar pelos meus pecados. Olhar para os meus pecados e saber o quanto Ele feriu o coração do meu Senhor. Meus irmãos, e nós odiamos a doutrina do pecado. Nós, como igreja, nós odiamos a doutrina do pecado. Muitos vêm à igreja, muitos de nós, cristãos, estamos na igreja para ouvirmos palavras de ânimo. Meus irmãos, vem aqui, encha o meu coração com palavras de ânimo. Anime o meu dia, traga felicidade para a minha semana. Nós vemos aqui buscando o que muitas igrejas estão falando, que é esse evangelho coach, que nos engrandece, que aumenta o nosso ego, que nos enche de nós mesmos. Muitos de nós entramos na igreja com essa expectativa, porque nós odiamos nos ver assim. Nós odiamos olhar para nós mesmos e saber que nós não somos capazes de nada. Nós não gostamos de chorar pelos nossos pecados. E o choro ao qual Jesus está se referindo aqui é quando nós choramos pelos nossos pecados. Meus irmãos, nós somos muito rápidos em condenar os outros. Quando nós vemos um irmão pecando, nós somos rápidos em dizer que aquilo é um pecado, mas com nós mesmos a gente já não é assim tão rápido. A gente é muito justiceiro com o pecado dos outros, mas é muito misericordioso com os nossos próprios pecados. Quando o irmão peca, é porque o irmão é pecador. Quando eu peco, é porque não, você não conhece o meu coração. Você não sabe por que eu pequei. Nós odiamos olhar para nós mesmos e ver o quão negro, o quanto o nosso coração está perdido, desesperadamente perdido, por não ter nada a fazer para chegar a Deus. E isso é a doutrina do pecado. É dizer que eu não posso nada, que eu não sou nada, que os meus atos, como diz lá em Isaías, as minhas bondades, as minhas justiças são como trapos de imundícia. Isso é a doutrina do pecado, nós não gostamos, meus irmãos. Nós somos como o fariseu, que entrou na igreja e viu o publicano, entrou no templo e viu o publicano, e diz: Senhor, obrigado por não ser como este homem, eu sou bom, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, este não é um pecador. Mas o publicano entra no templo e baixa a sua cabeça, porque não tem coragem de levantar os seus olhos a Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus, falando sobre esses dois homens, Jesus disse: o publicano, foi justificado. Não porque poderia se orgulhar dos seus pecados, mas porque reconhecia a sua incapacidade, reconhecia o desespero, reconhecia desesperadamente que precisava da graça de Deus. E diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador.
Nós somos, meus irmãos, como o Simão, não Pedro, o Simão que convidou Jesus para jantar. E nesse local entra uma mulher com lágrimas, derramando lágrimas, se abaixa, se deita aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, e fica naquele momento de contrição do seu coração desesperado, sabendo que ali ela estava encontrando salvação. E nós somos como esse Simão, que olha para Jesus e diz: ele não sabe que ela é uma pecadora? Como é que ele permite que ela toque nele? E Jesus diz para ela: Simão, eu entrei na tua casa, tu não lavou os meus pés. Eu entrei na tua casa, tu não me saudou com os beijos. Ela, porém, desde que entrou, lava os meus pés com lágrimas, enxuga os meus pés com os seus cabelos. Você sabe por que ela fez isso, Simão? Porque ela foi muito perdoada. E aqueles a qual foram muito perdoados, muito amam. Você, Simão, você nem precisa de perdão, você se acha bom. Você, Simão, não vai me amar. Você, Simão, não vai encontrar a minha face, porque você acha que é bom. Ela, porém, sabe que é uma pecadora e se jogou aos meus pés, está aqui derramando lágrimas, está enxugando os meus pés com os seus cabelos. Ela, porém, sabe o quanto necessita de mim. E nós, meus irmãos, infelizmente, nós somos como esses homens. Olhamos para os outros, pedimos justiça pelos pecados dos outros, mas para nós mesmos não, irmão. Nós nem gostamos dessa doutrina, irmão, não vem ter a oportunidade de pregar e vir pregar sobre o pecado, vir falar sobre o pecado, vem dizer que eu sou ruim, que eu não mereço nada de Deus. Meus irmãos, isso é desesperador. Esses dias eu estava conversando com um dos irmãos da igreja, e refletindo, nós estávamos conversando uma reflexão sobre como nós nos perdemos como igreja, porque nós não nos reconhecemos, nós achamos que o culto é para nós, nós achamos que estamos na igreja para escutar palavras de ânimo, nós nos achamos bons o suficiente. Meus irmãos, uma igreja quebrantada, contrita, uma igreja que está no coração de Deus, é uma igreja como aquela mulher, que lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, que enxuga os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão, é chorar espiritualmente. Essa doutrina do pecado é tão difícil de ser ouvida e de ser falada, meus irmãos. Primeiro porque a gente acha que isso é coisa do passado, né? Antigamente os crentes viviam com essa noção de pecado. Você olhava para um crente, o crente pregava muito sobre o pecado, você ia para os púlpitos da igreja, tinha muita pregação sobre o pecado. Hoje em dia não, hoje em dia, irmão, isso é muito antiquado. Nós não gostamos dessa doutrina do passado, como se essa doutrina tivesse ficado no passado. Como se Jesus Cristo não estivesse falando algo que vai permear a humanidade eternamente. Nós somos tão avessos, meus irmãos, a essa doutrina do pecado, que muitos, ao encontrar as doutrinas da graça, que percebem, que reconhecem que Deus elege soberanamente aqueles a qual Ele vai salvar, muitos, ao encontrar essa doutrina, pregam que não importa como o eleito viva, não importa se o eleito vive em pecado, não importa se ele não glorifica a Deus com a sua vida, se ele foi eleito antes da fundação dos tempos, ele será salvo. Meus irmãos, isso mostra duas coisas. Primeiro, que se alguém pensa assim, nunca foi um eleito de Deus. Os seus eleitos, meus irmãos, choram pela pecaminosidade do seu coração. Os seus eleitos derramam lágrimas porque sabem que são incapazes espiritualmente. Os seus eleitos lutam por piedade e por santidade, como se a piedade e a santidade dependesse exclusivamente dele, mesmo sabendo que ela vem de Deus, mesmo sabendo que ela é um dom de Deus. Os seus eleitos, os eleitos de Deus, fogem do pecado, lutam contra o pecado, porque sabem que ela fere um Deus que é completamente santo. E a segunda coisa que esse pensamento mostra, de que os eleitos podem viver uma vida afastada de Deus, sem santidade, pode viver uma vida de pecado e mesmo assim serem salvos, é que nós não gostamos da doutrina do pecado. Nós não gostamos de nos ver assim. Meus irmãos, uma das piores coisas que nós fazemos num ambiente de igreja é exortar alguém pelo seu próprio pecado. É você chegar para alguém e dizer: meu irmão, isso aí que você está fazendo está errado. Isso aí que você está fazendo está indo contra a palavra de Deus. Isso aí que você está fazendo é pecado contra um Deus santo. Isso é uma das piores coisas para ser feita no ambiente de igreja. Você quer perder, uma probabilidade muito grande de perder um amigo, faça isso.
porque nós não gostamos de ter os nossos pecados apontados para a nossa face. Se eu vi uma vez de um pregador, meus irmãos, algo que me tocou muito, ele disse assim, olha, se eu pedisse para levantar a mão, não estou pedindo, mas se eu pedisse para levantar a mão, todos aqueles que se sentem pecadores, provavelmente toda a igreja levantaria a mão, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas, se eu começasse a dar nome a esses pecados, é provável que ninguém levantasse a mão. Por exemplo, se eu dissesse, levante a mão todo aquele que mentiu esta semana, já não é tão fácil levantar a mão. Levante a mão todo aquele que traiu a sua esposa em pensamento essa semana. Opa, peraí, já não posso mais levantar a mão dessa forma. Quando eu falo, levante a mão todo aquele que é pecador, é muito fácil levantar a mão. Eu pareço até mais espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, e então quando eu reconheço que sou pecador, levantar a mão me faz mais espiritual. Mas se eu der nome a esse pecado, se eu mostrar a face horrenda, feia desse pecado, nós já nos retraímos. Nós já guardamos as nossas mãos. Isso, meus irmãos, deixa o pecado feio. Mentir é feio, nós sabemos que mentir é feio, mas mentir é feio porque ele é pecado. Enganar os outros é feio, todo mundo sabe que enganar os outros é feio, mas enganar os outros é feio porque enganar os outros é pecado. Talvez, meus irmãos, nós precisamos levantar as mãos, eu sou um pecador, não esse pecador geral, não esse pecador que a Bíblia diz que todos nós somos. Não, eu sou um pecador porque, infelizmente, mesmo salvo pelo sangue de Cristo, eu continuo invejando a coisa dos outros. Eu sou um pecador que, infelizmente, mesmo salvo pelo sangue de Cristo, eu continuo mentindo. Dar face a este pecado, mostrar a parte feia, o lado feio deste pecado. Não fugir, não esconder, não botar panos quentes. Isso é ser cristão, meus irmãos. Chorar pela sua incapacidade espiritual, chorar pelo pecado que está no seu coração, que está no meu coração. É esse, os bem-aventurados que choram, pois serão consolados, que Jesus Cristo está falando. Meus irmãos, nós gostamos muito de pegar em pedras para jogar nas pessoas, mas quando nós escutamos a voz de Deus, atira a primeira pedra, a voz de Cristo. Atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou, a gente sai que nem eles. A gente baixa as mãos, sai pelos cantos, escondido, com vergonha do nosso pecado, do mal que há em nós. Meus irmãos, isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. O verdadeiro cristão, ele olha para a face do pecado, olha para essa horrenda face do pecado, olha para essa face do pecado que jogou o seu Senhor na cruz e chora por isso. O verdadeiro cristão, ele não consegue pecar em paz. O verdadeiro cristão, quando ele passa por alguma situação, que ele comete algum pecado, por menor que esse pecado seja, ele chega em casa contrito, chorando, meu Deus, ainda assim eu continuo pecando contra ti. Depois de tudo que o Senhor fez por mim, depois de ter me comprado com o teu sangue, eu continuo pecando contra ti. O verdadeiro cristão, ele olha para quem ele é, ele mergulha dentro de si e chora por ser assim. Chora desesperadamente por ser assim. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele chora pelo pecado dos outros. O verdadeiro cristão, ele chora pelo pecado da igreja. Nós gostamos de ver um irmão em alguma situação de pecado, alguma situação ruim, e ficar comentando em grupos de WhatsApp, ficar comentando nos corredores da igreja, enquanto nós deveríamos estar chorando por aquele irmão que, mesmo salvo por Cristo, continua em pecado. O verdadeiro cristão chora quando vê a igreja se afastando da santidade da face de Cristo. O verdadeiro cristão derrama lágrimas, porque a igreja não está aos pés da cruz do Calvário. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É este choro que Jesus está falando, meus irmãos. Como Paulo, em 2 Coríntios 12, 21, que diz: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele chora quando ele vê um irmão se perdendo em pecado, e esse choro o faz ir até este irmão e lutar pela vida deste irmão, aconselhar, orar, chorar com esse irmão, trazer o irmão de volta a esta casa, fazer com que esse irmão se arrependa.
Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser família em Jesus Cristo. Isso é ser cristão. O verdadeiro cristão, meus irmãos, chora porque ele sabe que o mundo não vê o evangelho. O verdadeiro cristão, quando vê os seus vizinhos brigando, ele não vai para o muro para escutar sobre o que é a briga. Ele não vai botar ali o ouvido, levantar os olhos para saber por que está tendo uma confusão. Não. O verdadeiro cristão, quando ele escuta isso, ele vai chorar, porque ele sabe que aquela face horrenda do pecado está naquela casa, sai espírito do gago, está naquela casa, está afastando aquela família de Jesus Cristo. Ele não vai lá olhar, escutar, para depois comentar. Não. Ele chora, meus irmãos, chora, porque ali está uma família que está se perdendo na horrenda face do pecado. O verdadeiro cristão, quando está no seu trabalho e vê situações que levam pessoas a se perder na maldade e na escuridão do pecado, ele chora, ele ora, ele prega o evangelho por onde ele passa, ele faz com que a sua vida seja o evangelho daquelas pessoas. Muitos não vê, tem uma frase que muitos já escutaram, que eu acho muito bonita, que muitas pessoas neste mundo só lerão a Bíblia através das nossas atitudes. Os únicos versículos que elas lerão serão as nossas atitudes. Nunca terão contato com o Cristo da Bíblia, só através da vida do crente. E o verdadeiro cristão, quando vê uma situação, vê um local, ou seu trabalho, ou a sua família, ou o seu vizinho, e vê um local afastado do evangelho que traz salvação, ele chora. Ele luta por aquelas pessoas. Ele ora, ele prega o evangelho. Meus irmãos, essa é a horrenda face da doutrina do pecado. E se você nunca se viu assim, se você não gosta disso, se eu não gosto disso, se eu nunca me vi assim, eu tenho uma notícia péssima para nós. Nós nunca seremos consolados, porque bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É desesperador, meus irmãos, ver a igreja se sentindo forte por si mesmo. A igreja que eu falo, os irmãos, nós somos uma igreja, nós somos crentes que nos achamos fortes. Nós somos crentes que nos achamos espirituais, nós somos crentes que achamos que pelas nossas próprias mãos nós temos uma chave que vai abrir o céu. Isso é desesperador, meus irmãos. Isso é desesperador. E se nós não nos vemos como pecadores, pobres, cegos e nus, nós nunca encontraremos a consolação que há em Jesus Cristo, a alegria da consolação. Nós nunca teremos a consolação que veio da cruz do Calvário. Meus irmãos, talvez essa seja uma das maiores falhas da igreja. Nós somos uma igreja de olhos secos. Nós não choramos pelos nossos pecados, nós não choramos pelos pecados da igreja, nós não choramos pelos pecados do mundo. Os nossos olhos estão secos. E os nossos olhos secos secam o nosso coração. Apenas as lágrimas que nos faz reconhecer como pecadores nos leva a encontrar a verdadeira consolação que há em Jesus Cristo. Meus irmãos, essa realidade nos faz olhar para Cristo como uma tábua de salvação. Se eu não tenho nada para entregar ao meu Senhor, se eu não tenho nada em mim que me leve a Cristo, que me leve a Deus, eu preciso de alguma coisa. E essa realidade, essa imagem de mim mesmo me leva a me agarrar em Jesus Cristo, a olhar para Jesus Cristo. A consolação, nós só seremos livres da condenação do pecado quando nós entendermos que nós somos pecadores e que precisamos de Cristo. É isso que nos leva a Cristo. É isso que nos faz livres da condenação. Se a imagem, se a ideia do pecado rasgar a minha alma, rasgar o meu coração, mostrando quem eu sou, e me fizer me arrepender destes pecados, aí sim eu serei lavado pelo sangue de Cristo. Aí sim eu serei bem-aventurado, como Cristo disse que eu seria. Nós precisamos de Cristo, meus irmãos, não de nós mesmos. Nós precisamos de Cristo, não de bonitos louvores. Nós precisamos de Cristo, não de
técnicas que me levem a Deus, nós precisamos de Cristo, é o seu sacrifício que me leva a Deus. A face do pecado é tão feia, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, pensando sobre si mesmo, refletindo sobre quem ele era, ele começa, em Romanos 7, ele começa a dizer, ó, o bem eu quero, o bem que eu quero fazer, o bem que eu desejo, o bem que eu amo, eu não consigo fazer, eu quero o bem, mas eu não consigo fazer. Mas o mal, esse ao qual eu odeio, esse ao qual eu não quero, eu continuo fazendo. Por mais que eu tente fazer o bem, por mais que eu tente me levar a fazer o bem, me levar a Deus, ainda assim eu me afasto de Deus, mas o mal que me afasta de Deus, que eu não gosto, que eu não quero, esse mal eu continuo fazendo. Paulo olha para si mesmo e vê quem ele é. Paulo rasga a veste social, Paulo rasga a veste religiosa, a sua religiosidade, vê quem ele é de verdade e diz, eu não consigo fazer o bem. Por mais que eu tente, eu não consigo fazer o bem. E meus irmãos, e se os irmãos me permitem, eu acredito que se nós estivermos nesse momento com Paulo, escutando a voz de Paulo, nós o veríamos gritar, esbravejar, com toda a força da sua alma, desventurado homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me libertará de mim, quem me livrará do corpo desta morte? Reconhecendo a sua pecaminosidade, nessa profunda consciência de quem ele era, ele diz, miserável homem que eu sou, desventurado homem que eu sou, quem me libertará de mim? Meus irmãos, e nesse momento, que a consciência do pecado rasga a alma do apóstolo Paulo, e ele diz, desventurado o homem que eu sou, com um grito ainda mais alto, creio eu, se os irmãos me permitem, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pelo Senhor Jesus, desventurado o homem que eu sou, quem me libertará de mim, graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo reconhece a sua pecaminosidade, mas reconhece e recebe a verdadeira consolação que há em Jesus Cristo. Meus irmãos, apenas se o Espírito Santo de Deus rasgar a nossa veste social, tirar a nossa máscara de falsa piedade, de falsa santidade, nos levar a Cristo, apenas isso vai nos fazer gritar a plenos pulmões. Glória a Deus pelo Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, pois Ele me libertou do poder do pecado. Esse pecado feio, esse pecado horrendo, esse pecado negro que mora em mim, foi lavado, foi comprado pelo sangue que há em Jesus Cristo. Apenas Cristo, meus irmãos, é capaz de nos consolar. E nós recebemos essa consolação quando o Espírito Santo de Deus nos resgata, nos traz da profundidade do nosso mal e nos leva à face do Senhor. Nós recebemos esta consolação, mas nós receberemos uma consolação ainda maior, meus irmãos. Quando a Nova Jerusalém, quando a cidade santa foi instaurada neste mundo, nós receberemos a eterna consolação. Nós andaremos em ruas de ouro. Nós receberemos a eterna consolação quando a cidade santa, quando o noivo vier buscar a sua noiva, nós receberemos a eterna consolação, meus irmãos. Nós aguardamos a consolação que vai vir nesse dia. O dia, meus irmãos, que nós veremos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, meus irmãos, aquele que foi morto, mas que está vivo. Nós receberemos a consolação quando aquele que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor e Rei. Nós receberemos essa eterna consolação, aqueles que forem lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a consolação que nos espera. Essa é a consolação eterna, meus irmãos, e nesse dia maravilhoso, que as nossas vestes forem alvejadas pelo sangue do Cordeiro, que nós teremos arrancado de nós o poder do pecado, que nada mais, nenhuma mácula terá em nós, porque a nossa justiça será a justiça de Cristo. Nesse dia, meus irmãos, nesse dia, nós veremos que maravilhosa consolação que nós recebemos em Cristo.
no dia que nós estivermos diante do trono de Deus, no dia que nós estivermos na Nova Jerusalém, no dia que o pecado será só uma lembrança que nos fez caminhar para Cristo, nesse dia, meus irmãos, no dia que nós deitarmos nossa cabeça no colo do nosso Salvador, no dia que o leão da tribo de Davi tocar o nosso coração, no dia que nós veremos a face de Cristo, neste dia, meus irmãos, aí não haverá mais choro, aí não haverá mais morte, aí não haverá mais dor, porque a nossa salvação estará completa em Cristo Jesus, e nós como igreja cantaremos aquele louvor que diz assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Senhor, nós aguardamos esse dia, Senhor, que a plenos pulmões nós cantaremos que não haverá mais dor, mais choro, mais morte, que do rio que nasce expiação.